Boa noite, pessoal. Muito obrigado para mais um encontro de networking da Palestrantes do Brasil. Eu sou Mauro Moraes, CEO da Palestrantes do Brasil, onde nós temos o objetivo de dar autoridade e divulgar os palestrantes. Vou pedir a gentileza de vocês fecharem os microfones. E aí, hoje eu tenho a honra aqui, e a felicidade de trazer um grande amigo, o professor Edson Carbone, que vai trazer algumas informações relevantes para o nosso mercado, para o nosso posicionamento, porque esse é o objetivo da Palestra no Brasil, né? Eu organizo eventos online, eventos presenciais, livros de coautoria e também os nossos encontros com conteúdo. Então, vamos ao que interessa. Eu vou já passar a palavra e o palco para o nosso professor Edson Carbone. O palco é seu, Edson. Olá, então, boa noite, pessoal. Meu microfone está aberto. Bom, eu vou iniciar direto ao assunto aqui, tá? Porque é um pouquinho extenso. É uma reunião de conscientização no assunto que eu quero trazer para vocês. E eu noto, já conversei com o Mauro há bastante tempo, a gente percebe que no mercado, o pessoal não sabe, muita gente, e muita gente mesmo, não sabe como se posicionar no online, né? Como começar, qual é a base do online, né? Então, a gente vê aí as bios de Instagram, por exemplo, mal feitas, sem uma página de apresentação, sem um portfólio, enfim, sem a estrutura que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, de forma rápida, de forma prática, eu vou ensinar isso. Vocês podem criar, construir uma autoridade online. Isso é importante, tá? Os resultados não são do dia para a noite, é uma construção. Você tem que construir a sua autoridade online, tá? E começa tudo através de uma página de apresentação, que hoje em dia chamamos de página landing page, né? Eu vou explicar o que é uma landing page e agregada a um blog e a uma boa configuração profissional do SEO, né? Que é justamente as configurações que fazem com que você apareça no Google e nos outros mecanismos de forma gratuita, o tráfego orgânico. Talvez essa seja a grande cereja do bolo dessa noite, dessa apresentação, é justamente ensinar isso, porque muitas vezes a gente contrata um gestor de tráfego e a gente, como o mercado, né? A pessoa não tem noção do que um gestor de tráfego faz. Então ela contrata, confiando de que vai ser bem feito, né? Então, um gestor de tráfego que faça tráfego pago no Google, ele tem que ser muito experiente, porque se ele colocar uma palavra-chave errada, genérica, ele vai consumir o seu dinheiro de investimento rapidamente. Então, para você gastar 300 mil reais no Google, olha, pode acontecer de acontecer isso em 3 dias. Então, é muito perigoso e muito delicado fazer uma campanha de tráfego pago, tá? Bom, deixando isso de lado, o que eu ensino aqui é como vocês gerarem o tráfego orgânico, ok? E numa escala de 3 meses a 6 meses, vocês começam a ver resultados significativos. Eu já estou aplicando esse método com alguns clientes há um ano e, sem exceção nenhuma, todos eles estão surpresos e muito satisfeitos, porque começam a ser encontrados por aqueles que procuram as pessoas, os profissionais da internet, tá bom? Bom, sem delongas aqui, vamos começar. Eu vou compartilhar a tela da, da apresentação. Eu estou com ela, eu tô com ela no final aqui, mas eu vou dar uma puxada rápida aqui. Vamos lá, que eu estava mostrando para o Paulo. Começamos aqui, então. Deu certo. Tá. Bom, o nome da nossa reunião hoje aqui é Quem não é visto não é lembrado, tá? Então, nós ensinamos como construir a autoridade real no digital e ser escolhido antes mesmo de subir ao palco. E você precisa ser encontrado na internet, né? Ou você vai depender de indicação. Muita gente vive da indicação, né? Participam de grupos, participam de eventos, enfim. Mas você tem que ter independência, autonomia, você criar, construir a sua estrutura, a sua presença online, né? Então, quem não é visto não é lembrado, vamos em frente. Deixa eu ver aqui que eu estou com uma tela aqui que está me atrapalhando. Abertura. Você pode ser um excelente palestrante, mas se ninguém te encontrar, ninguém te encontrar, ninguém te contrata. Eu estou com uma dificuldade aqui que eu estou com o meu texto tampado.
Agora melhorou. O problema não é o seu talento, é a falta de visibilidade e estratégia. Quebra de crença. A maioria dos palestrantes acredita que postar nas redes sociais é o suficiente. Ter seguidores gera autoridade, estar ativo é o bastante. Mas a verdade é outra. Uma frase de impacto. Rede social não constrói autoridade, ela amplia o que já existe. Imagine isso: rede social, palco alugado, algoritmo, dono do evento, você, um convidado. Se ele quiser, o algoritmo, você nem aparece. Então, acontece. Eu mesmo já perdi canais, né? Você pode entrar no Shadowban, você pode tomar uma advertência ou até mesmo perder um canal, ou tomar uma penalidade por algum tempo, por alguma coisa que você fez, um vídeo que você postou, enfim. Qualquer coisa pode acontecer. Ou amanhã o Mark Zuckerberg resolve cobrar para usar o Instagram. Enfim, você está na mão, do palco que não é seu. A virada de chave. Agora imagine, você com seu próprio palco, sua estrutura, seu posicionamento, isto é autoridade de verdade. Estruturas invisíveis de palestrantes de elite. A autoridade não nasce por acaso. Ela é construída com dois pilares. Uma landing page, que é uma página de vendas, um portfólio. Posicionamento, que gera posicionamento e conversão. Um blog com SEO, que você passa a ser descoberto no Google, né? Landing page. Sua landing page não é um site comum. A landing page, ela não é um site comum. É o seu palco principal, seu cartão de visita, premium, sua máquina de conversão. Mais à frente nós vamos ver o que é uma landing page. Afinal, o que é uma landing page? É uma página de internet, uma página da internet criada com um único objetivo específico: fazer quem entra nela tornar em ação, ou seja, converter leads em compradores. Diferente de um site comum, cheio de menus, e quando você entra no site tem os menus, você se distrai, vai para outras páginas, outros produtos e tal, né? A landing page é direta, estratégica e guiada, tá? Então, ela é uma página única, sem distração para fora, você não tem links externos, né? A não ser os links, que é o objetivo da página, que é a pessoa adquirir algo seu, uma inscrição, um e-book, enfim, qualquer coisa que você quiser disponibilizar através de links, esse é o objetivo da página da landing page, tá? Eu vou só dar mais uma dica aqui. Uma landing page, ela é feita para vender um produto, um assunto, tá? Então, você pode vender uma palestra na landing page, pode vender um livro, ok. Mas você não pode vender assuntos diferentes. Se você tiver dois, três tipos de palestra com nichos diferentes, então é aconselhável que você tenha outras landing pages. Essas landing pages são internas, desde que você mantenha elas hospedadas, você pode entrar com aquela promoção, com aquele evento, a hora que você quiser durante o ano, ativando aquela landing page, divulgando aquela landing page que já está pronta, tá? Mas ela é feita para não confundir realmente e ter foco no CTA. O que sua landing page pode ter? Ela não é só bonita, ela trabalha para você, literalmente trabalha. Então, você pode inserir vídeo de suas palestras, a prova real do palco, de coisas que você já fez, é super importante. Lembrando que quem está vendo a sua landing page, pelo menos é o nosso objetivo, meu e de vocês, palestrantes, são pessoas interessadas. Por isso que nós estamos falando de tráfego no Google. Porque assim, quem está na rede social está no feed. Você aparece, por acaso, na frente dela, se ela tiver interesse, ela vai ver você, vai comprar seu produto ou vai assistir tua palestra. Agora, quando você é localizado no Google, ninguém está rodando o feed do Google. As pessoas estão buscando. Por isso que é importante você ter uma landing page, né, com um blog, que eu vou explicar na sequência o porquê, e você ter um SEO, que são as configurações melhor possível para que você realmente seja encontrado através de qualquer palavra que envolva o seu assunto, ou frase, ou termo, né? Então, você pode trabalhar, inserir vídeos das suas palestras, livros publicados, no caso do Mauro Moraes, seu Lazier, agendamento eletrônico, você pode ter uma ferramenta de agendamento eletrônico, ou o botão do WhatsApp, e o feed do Instagram. Quando você tem um Instagram profissional, um feed profissional, não é aquele que coloca fim de semana fazendo churrasco. Tem gente que isso é importante e interessante, mas eu não creio que seja o caso de um palestrante. Também, se for, a pessoa está enaltecendo ou criando uma autoridade da vida particular dela. Tem gente que interage dessa forma também. Mas que seja um feed profissional.
tá? Focado no palestrante, na vida dele, no produto dele. Não colocar coisas aleatórias no feed, porque aí eu não aconselho colocar o feed na landing page. Mais para o fim dessa palestra, eu vou mostrar para vocês na prática, ao vivo, a landing page que eu separei para vocês e como funciona isso, tá? Então, você pode ter o feed do Instagram integrado e estampado. Não é um botão que você vai apertar e cai para o Instagram. É literalmente na página da tua landing page, tá? Então, tudo isso num único ambiente profissional. Blog e introdução. Agora vem a parte que poucos fazem e por isso poucos são encontrados. É o que eu estou falando até agora, né? Blog como uma máquina de oportunidades. Seu blog trabalha enquanto você dorme. Ele te posiciona no Google, atrai empresas interessadas, gera oportunidades sem esforço ativo. Quer dizer, o esforço ativo você faz se dedicando aí à contratação, enfim, colocar para funcionar. Uma vez que está montado, a máquina vai funcionar. Por que ter um blog? Se você não aparece no Google, você não existe para quem está contratando, que é exatamente o que eu falei. Quem está no Google está à disposição para quem está procurando. Por isso que as campanhas de Google são mais caras do que a campanha do Meta. Muito mais caras do que a do Meta. Porque é um tiro no alvo, né? Bom, vamos lá. A IA participa disso. Tá? Então, a IA como sua equipe invisível. Hoje você não precisa fazer isso sozinho. A IA funciona como uma assessoria estratégica. Identifica o que as empresas estão buscando, descobre palavras-chave por nicho, região, analisa comportamento do mercado, enfim. Identifica até se é homem ou mulher, por região que você queira. Hoje, com a IA, você consegue fazer um artigo de blog incrível, né? A gente aqui produz por dia mais de 50 artigos, não só eu sozinho, mas uma pessoa sozinha aqui produz em média aí, poxa, o dia inteiro trabalhando, 16 artigos com a IA. Você imagina se fosse fazer isso manualmente, escrever o artigo, né? O Sei Lazieta sabe muito bem do que eu estou falando. Eu, no começo dessa minha jornada de artigos de blog, que já tem alguns anos, antes da IA, demorava muito. Um artigo demorava alguns dias até que ficasse muito bom e tinha que pedir até a opinião de um copywriting para que ele fosse persuasivo. Quem dirá ter as palavras-chave, os termos corretos, porque isso tudo tem que ter uma configuração, não basta você escrever um artigo. Você precisa desse apoio da IA para que ela te ajude a fazer a pesquisa e realmente o teu artigo ele vai ser muito bem localizado, vai ser encontrado, vai ter uma facilidade muito grande de ser localizado. Eu repito, não é de imediato. Por quê? Porque o Google vai te dar atenção, relevância, quando você, primeiro, ele analisa, você tem um blog, show, você leva informação, tudo que ele quer é informação. Por isso que ele dá relevância para blog, porque blog é pura informação. Quando você mantém uma constância, que você posta lá, nem que seja uma por semana, eu indico de 2 a 3. Mas se você posta 2 artigos por semana, você deve manter isso constantemente, porque o Google está te observando. Se passa aí um mês, 2 meses, você está na constância, ele vai te dando relevância, notoriedade, tá? Você não vai aparecer na primeira página das buscas, mas se você persistir, em 3 meses, 6 meses, 9 meses, você começa a chegar mais próximo da primeira página, tá? Também não digo que você vai aparecer na primeira página no primeiro ano. Não é assim. Apesar de que aparece aleatoriamente. Tá? Eu estou dizendo isso porque as pessoas às vezes, mas eu acessei, fiz a pesquisa e não apareci. Tudo bem, mas o Mauro pode estar acessando neste momento e você apareceu. Por quê? Porque existe um sorteio lá, porque são muitos blogs que estão rodando, tá? Mas é a tua constância que vai fazer com que você cresça. E como eu disse, isso aqui é uma conscientização da sua construção no online, tá? Como a IA trabalha para você? Ela literalmente faz uma varredura de buscas reais, identifica as dores do mercado corporativo, enfim, qualquer mercado, cria conteúdos estratégicos com base nisso, nada no achismo, tudo intencional. Tá? É o que eu acabei de falar com vocês agora. O SEO, muita gente não sabe nem o que é, né? É o Search Engine Optimization, que é um conjunto de estratégias usada para fazer com que um conteúdo com um artigo de blog apareça nos resultados do Google. É o que eu acabei de explicar para você. Quando alguém pesquisa por um tema específico, isso envolve o uso inteligente das palavras-chave, organização de texto, títulos claros, descrições atrativas e outros ajustes técnicos
que ajudam o buscador a entender sobre o que é conteúdo. Na prática, o SEO serve para aumentar a visibilidade, atrair o público certo e gerar oportunidades de forma contínua, sem depender apenas das redes sociais ou do tráfego pago, é o que eu acabei de falar. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui, nessa conversa, é que vocês não precisam investir muito. Aqui é o resultado de um dos nossos clientes, e aluna também. Ela é uma palestrante, trabalha com eventos, ela tem uma empresa de dança. Então, ela faz shows, eventos, trabalha muito com o corporativo, dá aulas de dança e também dá palestras de como fazer o tipo de negócio dela. É uma palestrante também. Então, aqui eu tirei dois prints do Google, das buscas do Google. Então, como ela aparece no Google? Aqui o título de um blog, de um artigo de blog. Aqui embaixo, um outro artigo de blog, tá? E assim vai. Então, esta frase aqui que está embaixo do título chama metadescrição. Essa metadescrição, nós fazemos a configuração que vocês vão ver mais para frente, que vai ser bem interessante vocês verem isso. Tudo que está aqui, nada é à toa, tudo é intencional, tá? Evento, elegância, profissionalismo, existe esse contexto aqui está amarrado. Aqui na descrição, na metadescrição, as palavras-chave estão envolvidas. Dentro do artigo tem palavras-chave, tem links para coisas externas. É realmente, gente, é incrível. É um mundo que, se você configurar direitinho, o teu artigo ele viraliza, tá? Aqui embaixo tem um outro exemplo. Eu só mostrei aqui para vocês saberem como aparece no Google, que aparece, como vocês sabem, sempre que vocês buscam alguma coisa, aparece dessa forma, tá? Mas eu só estou mostrando aqui porque vocês vão entender um pouco mais para frente como é que é feito isso. SEO na prática simplificado, bem simplificado, porque o SEO é bem complexo. O conteúdo já nasce otimizado com palavras-chave estratégicas, a metadescrição, que eu acabei de falar para vocês, a URL inteligente, que é o slug. O que é isso aqui? Quando vocês têm um domínio, www.pablomarçal.com.br, aí vem um monte de palavras separadas por traços, vocês já devem ter visto isso. Quando vocês veem isso, não é que o cara deixou um link poluído, não. Esse link dele está muito bem feito, está com todas as palavras, enfim, faz parte do SEO. Então, são vários locais, não é só no texto, mas outros locais também, que a gente faz essa configuração, tá? Interlinks e links externos no texto. Então, dentro do texto, olha como é complicado, complicado que eu digo assim, é complexo, é fácil de fazer quando a gente entende como funciona, né? Mas quando você põe interlinks, por exemplo, você trabalha dentro do teu mesmo texto, você fala sobre um assunto que, se a pessoa quiser se aprofundar, tem aquela coisa, aquele texto mais azulado que a pessoa sabe que ali é um link. E se for para dentro do teu blog, levando para outro artigo, ele é um interlink. A gente chama de link interno ao nosso ecossistema. Quando ele é um link externo, por exemplo, eu estou falando um artigo sobre alguma coisa do governo, de uma matéria, de uma lei que saiu. Então, eu posso ter um link externo conectado dentro do meu artigo. Vai ficar azul lá com uma linha embaixo, que a pessoa já sabe que saiba mais clicando aqui. Isso é muito bom, por quê? Porque aquele artigo da lei que saiu, aquela notícia, ela está bombando na internet. E uma vez que o meu artigo está conectado com ela, eu estou indo no rabo do foguete. Olha só, é muito interessante isso. Alt text nas imagens para buscas. Quando eu sou web designer e minha profissão é criar sites e estruturas digitais. Quando você cria um site, o cliente não sabe disso, mas quem é honesto é, tem muito cuidado com as imagens, porque as imagens têm que também levar as palavras-chave. Ele é um SEO de imagem, porque de repente a pessoa procura no Google, mas ela vai procurar imagens. Shampoo para cabelo quebrado, sei lá o quê. Então ela vai encontrar as fotografias daquelas pessoas, dos profissionais que colocaram os textos, as palavras-chave na imagem, nomearam a imagem. Uma imagem não pode subir à toa, ela também faz parte do jogo, né? Resultados, mais uma chance de ser encontrado. Não é sobre postar mais, é sobre ser encontrado no Google, com pura estratégia. Aqui tem um exemplo que é recente, eu tirei essa semana. Essa cliente nossa, ela está conosco, essa busca, esse relatório eu puxei 360 dias, só para pegar geral, porque eu não lembro o mês que ela começou conosco, foi o ano passado. Eu creio que tenha sido em maio, por aí. Digamos que tem um ano realmente, tá?
Então, vocês veem aqui, ó, a busca orgânica, olha, isso, eu vou mostrar para vocês isso aqui no real, tá? Não é um print que simulado, não. Então, aqui, a busca orgânica dela, e compara com a rede social aqui embaixo, ó, tá? Não foca nos números aqui, não, foca no desempenho. Então, é explodido a busca orgânica, tá? E é diferente de um like numa rede social. Isso aqui são pessoas que estão procurando. Então, as chances de negócio são muito maiores, né? Então, você compara aqui o que é rede social e o que é um blog. Porque esse busca orgânica é um blog. Então, bingo é o pote de ouro, né? Muita gente acha que o blog é uma bobagem, é um negócio cansativo. Ah, um blog, como é que eu vou gerar artigo? Então, eu estou revelando aqui. Você vai gerar artigo com a IA. Basta saber como fazer o prompt, né? Vamos pular aqui. LinkedIn, o ouro escondido dos palestrantes. O LinkedIn é uma plataforma fundamental para os palestrantes. Agora, anunciar no LinkedIn, eu acho que é mais caro do que o Google, né? Eu já uma vez fiz para um cliente, ele desistiu na primeira semana, porque realmente é um investimento alto, né? Agora vamos entrar no jogo que poucos dominam, tá? Que é o palestrante dominar o LinkedIn através dos artigos do blog. Onde estão os contratantes? No LinkedIn. Os CEOs, os RHs, os organizadores de evento, ou seja, quem decide, ele contrata. Se eu tivesse batendo papo com vocês agora, eu ia deixar vocês falarem, porque são os depoimentos de vocês. Realmente, as maiores buscas de contratantes para palestrantes são através do Google, e LinkedIn é um campo muito fértil para esse assunto. Estratégia inteligente. O jogo funciona assim: você cria um artigo estratégico no blog, transforma em conteúdo para o LinkedIn. Atrai atenção, qualidade, leva o público para a sua landing page. Isto é um funil de autoridade. Então, vocês estão começando a perceber que uma coisa é ligada à outra. Na verdade, nós estamos falando, quando eu falo de construir autoridade online, é você construir um funil de vendas, né? Porque funil de vendas não é apenas um robô que faz um funil. Eu trabalho com os robôs, com os chatbots. Os chatbots fazem o funil de venda, tá? Mas existe também esse funil de vendas que eu estou mostrando para você. É o fluxo por onde você vai atrair o teu lead, o teu interessado, o teu contratante, e onde você vai levá-lo. Você vai levá-lo no teu Instagram, onde você tem um link do Linktree com 3, 4 botões, sem designer, sem uma mistura de cores de paleta, uma coisa amadora, porque isso os olhos percebem. O cara, o internauta, ele não precisa ser um designer para sentir o profissionalismo quando ele acessa uma página ou um link. Tá? O ser humano, naturalmente, ele sente esse ambiente, fala, nossa, eu estou num lugar de profissional, né? Você entra numa página de um pub marçal, ela é simples, ela é simples, mas você percebe que tem um ambiente profissional ali, um conjunto de cores, as fontes, as letras, o argumento, o copyright, então, é tudo isso, tá? Então, essa é a importância desse funil de venda profissional. É isso que eu estou propondo a vocês. O LinkedIn atrai, sua landing page converte. Onipresença simplificada. Com um único conteúdo, artigo, você domina tudo. LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Autoridade, visibilidade, relacionamento, profundidade. Como é que eu faço isso, Carbono? Muito bem, você criou. Veja bem, tudo que eu estou dizendo aqui, vocês podem fazer estudando, aprendendo, como a gente faz aqui. Ou você pode contratar um profissional, uma empresa que faça. Nós aqui somos especializados nesse assunto. Então, quando nós criamos um blog, existe o artigo do blog. Eu não posso colocar o artigo de um blog dentro de uma rede social, porque não cabe. O artigo do blog é uma coisa mais densa. Então, a IA prepara também um resumo daquilo com uma persuasivo para que a pessoa tenha interesse em visitar o blog e aquele artigo. Olha só. Então, você quando cria um artigo, você já posta aquela mesma arte quadrada, você já vai postar automaticamente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, e se for um vídeo, você vai colocar no YouTube, tá? Sempre com a chamada visite, leia o artigo completo. Você se interessou? Leia o artigo completo em nosso blog. Então, veja como uma rede vai ajudando a outra e você vai criando o teu funil, o teu flow de relacionamento, tá? E você vai crescendo. Isso já tenho aqui comprovado e é por isso que eu estou fazendo essa palestra hoje. Conversei com o Mauro, falei, Mauro, está comprovado, está validado, realmente funciona dessa forma.
frase de reflexão. Você não precisa criar mais conteúdo, você precisa extrair mais daquilo que você está postando, do seu conteúdo. É o que eu acabei de falar. Então, você criou um único conteúdo que é fantástico, foi muito estudado, foi bem elaborado, e você vai compartilhar nas redes sociais. Quando você pega a velocidade em fazer isso, é muito rápido. Então, em 30 minutos, você consegue gerar um artigo, gerar a imagem dele, já está com as suas redes sociais abertas e derrubar tudo para cima, tá? Mas eu estou aqui também, eu vendo meu peixe. A maioria das pessoas não tem tempo de ficar fazendo isso porque tem outros afazeres na vida. Então, acabam contratando mão de obra especializada para fazer esse tipo de trabalho. Conclusão: os palestrantes que mais crescem não são os melhores, são os mais bem posicionados. Tudo bem, os mais bem posicionados normalmente são os melhores, né? Em todos os sentidos, porque se eles são os melhores, eles são bem assessorados e bem orientados para fazer a coisa certa e saber o que é um funil. Já estamos chegando ao final. Reflexão. Hoje você tem dois caminhos: continuar dependendo das redes sociais ou construir a sua própria estrutura. Exatamente o que eu estou propondo. Vire a chave, saia da caixinha e construa a sua autoridade online. Quem não é visto não é lembrado, mas quem é bem posicionado é escolhido e contratado. E isso eu garanto para vocês. Agora eu vou pular a tela, porque eu vou mostrar um exemplo de landing page real. Acho que dois exemplos que eu vou mostrar aqui, para vocês verem o que é uma página profissional, harmonizada, bem trabalhada, interessante, que ela tem que ser interessante, tem que te atrair a leitura. E um blog também, eu vou te mostrar a ferramenta para vocês. Podemos te entregar essa estrutura pronta, de posicionamento à conversão, de conteúdo à autoridade. Aí, no final, quem tiver interesse é com o nosso amigo Mauro Moraes. Antes de pular, eu vou finalizar aqui. Eu estava conversando com o Mauro há pouco e nós decidimos dar um presente muito valioso. Eu não vou aqui dizer quanto vale isso, que eu acho indelicado, mas quem for na internet buscar por chatbot, quanto custa isso, vai ver que é um investimento que não é qualquer pessoa que está disposta a fazer. Nós vamos dar por um ano, vamos fornecer por um ano, não são 3 meses, não são 30 dias, são 365 dias para os 5 primeiros palestrantes de autoridade online, ou seja, que se decidam a realmente escalar essa estrutura e criar a tua autoridade. Nós vamos fornecer um chatbot gratuito. Nós vamos instalar aqui, eu vou instalar aqui na minha agência, sem custo nenhum, e vou instalar no seu Instagram. Então, quando você fizer um vídeo, vai avisar a gente: Carbone, fiz um vídeo que no final eu digo, se está interessado, digita eu quero. Chatbot é isso. Quando você digita uma palavra-chave, vai ativar o bot e o bot vai mandar para o direct da pessoa a tua oferta, a tua proposta, o teu produto, o teu checkout, o que você quiser de link. Pode ser um grupo de WhatsApp. Basta você nos informar o link que você quer que o chatbot dispare e você vai gravar o seu vídeo. Pode ser até uma imagem estática, mas a gente costuma gravar um vídeo para isso, né? Para funcionar. Então você vem com uma narrativa, e se você que se interessou, digite eu quero, digite bolo, se você for uma boleira e tal. E o chatbot vai ativar e vai entregar, tá? Então, isso é um presente meu e do Mauro para os 5 primeiros palestrantes. Depois a gente conversa, né, Mauro? Se a gente entrega para mais colegas, mas vamos em frente. Agora eu vou compartilhar, para finalizar, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do real aqui. Espera um pouco. Aqui. Mauro, confirma. Mudamos para a página, né? Sim. Tá ok. Então, aqui, isso aqui é uma landing page da Dança Presente, que é aquele que eu mostrei para vocês no Google, da busca, aqueles 2 prints, resultado de busca dos artigos do blog dela, tá? Então, isso aqui é uma página, é um landing page. Percebam as cores, a harmonia, letras, tudo mais. Não, você não vai dar tempo de ler o texto, mas é um texto feito por copyright, junto com a IA. Então, imaginem vocês, palestrantes, tá? Então, entra aqui uma foto da sua palestra sobre liderança. Aí entra aqui o título do tema que vai ser que essa palestra aborda, tá? Aí vem mais uma frase e tal. Entra uma outra imagem ou vídeo. Aí continua os títulos, subtítulos da sua palestra. Então,
quais são os temas que a sua palestra aborda, que você quer transmitir para o teu público. Tá? Ó, sempre um botão de solicitação de orçamento, e assim vai. No caso dela aqui, são temas, como vocês viram aqui, ó, coreografia, animadores, personal dancers e tudo mais. Então, imaginem vocês, com essa estrutura, tendo os seus assuntos, enfim, seus gatilhos mentais e tudo mais, tá? Eu estou abrindo essa página mais para você ver como é a construção. Aqui são os tópicos. Aí vem o workshop dela, fala sobre o workshop, tem uma foto do workshop. Depois, afinal, quem é Ellie Garcia? Vem uma breve apresentação dela. Tudo feito com IA. Aqui é uma landing page, mas nós demos para ela gratuitamente a história dela, que ela ficou tão bonita. E aqui você clicando, você passa para uma outra página que conta a trajetória dessa grande empresária, empreendedora aí, que eu acho muito bacana. Aí vem um pouco mais aqui, acredito na dança e tal, e vamos embora. Agora que começa a ficar interessante também. O que você pode colocar numa landing page, como eu disse agora há pouco lá no nosso script. Então, aqui tem um vídeo de apresentação, digamos assim, tá? De um evento que ela quis colocar. Vocês podem colocar uma palestra de vocês que foi super legal. Vocês colocam o vídeo e podem colocar um carrossel de vídeo. Olha que bem estruturado, uma coisa comportada, com espaços, nada apertado, tudo menu lateral aqui, tá vendo que legal? Muito bem. Agora nós chegamos aqui. O feed do Instagram em tempo real. Olha que legal. Este é o feed dela. Se você quiser seguir, você clica no botão. Seja no seu celular ou no computador, está aqui. O feed do Instagram, em tempo real. Aqui, ó, olha os artigos do blog. Percebe como a imagem quadrada cabe em qualquer lugar se você usar esse padrão. Então, a pessoa clicou, olha lá, abriu a chamada para entrar no artigo, né? O descritivo da, da postagem, que no final aqui, ó, leia o artigo completo em nosso blog, link na bio. No WhatsApp, no Instagram, você não pode colocar um link clicável. Então, você tem que mandar a pessoa lá para a bio. Já no Facebook e LinkedIn, é diferente. Lá vocês podem colocar um link clicável diretamente do teu artigo, do teu WhatsApp e tudo mais, né? Tanto o LinkedIn quanto o Facebook. Então, estou mostrando para vocês, ó, quer ver mais? Abre o que vai infinito. Nós somos mentores dessa pessoa, a gente que orienta como fazer os vídeos, tudo mais, né? É um trabalho bem bacana. E você vai clicando e vai infinito. E, ó, então a gente intercala os vídeos cortes dela com artigos de blog, ó, tudo artigos de blog. Então é isso que eu quero que vocês imaginem. Vocês vão intercalar seus vídeos, suas coisas, suas criações e os artigos do blog também, porque uma rede tem que levar para outra também. Depois do feed do Instagram, vem o blog dela, na própria landing page. Ah, Carbone, mas eu não quero a minha landing page com blog nem com Instagram. Sem problema. Você quer focar somente naquela venda do produto? Você pode ter uma segunda landing page depois. Também pense nisso, tá? No mesmo domínio, você tem barra e vai abrindo páginas infinitas. Então, você vai criando aos poucos as suas landing pages. Mas é bom que você tenha uma landing page completa dessa forma, tá? E na sequência, conforme você vai criando caixa, digamos assim, você vai criando uma outra com os produtos mais focados, tá? Solicite um orçamento, tá aqui para quem quiser preencher o formulário, ou o botão de WhatsApp. Meus clientes, contatos. Muito bem. Pulando agora rapidamente. Aqui é a página do blog, para quem entrar no blog diretamente, ó, cai na página do blog. Então, são só os artigos, sem distração alguma. Qualquer pessoa que entrar pelos meios todos que eu te falei, ela vai entrar num blog, mas ela vai ter acesso também, ela vai entrar no artigo, mas ela vai ter acesso ao blog. E aí ela acaba tendo curiosidade e vê aí todos os artigos da pessoa. Tá? É uma página, na verdade. A pessoa pode fazer. Essa aqui tem tanto artigo que ela tem. Embaixo tem escreva comentários e tudo mais. Vamos ver o que eu tenho aqui. Aqui, deixa eu só fechar aqui. Bom, aqui está encerrando agora. Aqui é a ferramenta do blog, olha só. Aqui nós estamos editando um artigo. Tá? Então, eu trouxe aqui para a ferramenta, estou no Wix, tá? Não tem segredo dizer que é uma ferramenta muito prática. O site do Senhor Lazier é feito no Wix também. Então, nós temos aqui, nós colocamos o título e nós entramos com o artigo do blog que a IA criou junto com a gente. Aquela imagem
que eu falei para vocês, que a gente cria quadrada, que vai ser usada nas redes sociais. E segue o artigo. Muito leve, com espaços entre os parágrafos, uma leitura agradável, gostosa, tá? Aqui tem o link para falar no WhatsApp, tem o Instagram dela está aqui também, as hashtags que é obrigatório. Embaixo, eu também faço minhas conexões, porque aqui, ó, redator, social, media, designer, Carbone. Então, a minha própria landing page está sendo levada por todos os artigos de meus clientes. Então, o meu fluxo aumentou muito de solicitações de serviços só por conta do meu link nesses artigos, tá? Agora, o que está dentro desse monte de texto aqui e esses títulos? Essa lateral aqui, ó, configurações do SEO. Tudo que está ticado em verde foi atendido. Então, olha quantos detalhes que existem. Ó. Primeira coisa é palavra-chave de foco. Tá? Então, é o nome aqui, como Dancing Day, Dance em São Paulo. É o título aqui, ó, quem está procurando esse termo aqui. Eu não falo inglês, não sei ler direito isso aqui. Mas, enfim, o termo principal está na palavra de foco. Depois tem vários detalhes, que não vou ficar entrando em detalhe aqui, mas tudo é trabalhado. Agora, se você vier com um artigo aqui que esteja errado, quer ver? Eu vou tirar aqui o dense não sei o quê. Vamos ver se eu consigo fazer em tempo real isso aqui. Olha lá. A ferramenta já está analisando o seu artigo novamente. Ó, ele já te deu mais alerta. Você percebe aqui? Está todo mundo vendo, Mauro? Tá ok, Sim, Mauro? sim, sim. Então, pessoal, percebe? O artigo está errado. Então, ela vai te avisar. Se você entrar com o artigo sem SEO, ele vai te dar alerta em tudo aqui do lado. Porque o teu artigo não vai ranquear, não vai levar em nada. Um artigo sem SEO não adianta nada, gente. Ele não vai para lugar nenhum, só você vai ler, tá? Então é isso aqui. Agora eu não vou bagunçar aqui, porque isso aqui é um produto que está no ar. Gente, aqui para finalizar agora, é o painel, tá? Você dentro da ferramenta blog, você vai acompanhar aqui, ó, nos últimos 30 dias, ela teve 157 visualizações nos posts, visitantes, enfim, são vários relatórios, tá? Tem relatórios que a pessoa entra em contato, tal, mas tem em mente de que são leads quentes, são leads interessados porque vem do tráfego orgânico de Google, tá? E é gratuito, tá? Então, o que você vê de resultado é gratuito. Esta cliente é a mesma aquele gráfico que vocês viram na apresentação que eu fiz, aquele gráfico que mostrava que o quanto o tráfego orgânico dela cresceu com esse trabalho que a gente faz. Bom, gente, eu vou encerrar o compartilhamento, se o Mauro concordar, e a gente volta agora para perguntas e respostas. Como vai ficar gravada essa aula, essa reunião? Quem tiver dúvida pode assistir novamente. Pronto, eu descompartilhei. Confirma aí, Mauro. Voltei. Edson, muito bom, Deixa eu viu? me, deixa eu me arrumar, deixa eu me ajeitar. Tô bonito na fita, hein? Eu mesmo tive alguns insights aqui. Eu tive uma época que eu escrevia durante 2 anos artigos no LinkedIn toda segunda-feira, né? Eu cresci bastante os contatos, só que não me preocupava com alguns detalhes aí que eu não tinha conhecimento e coincidentemente ou não, eu tive problema com o meu outro perfil e ontem eu decidi começar do zero no LinkedIn. Tô com 0 seguidores e hoje eu vou postar já o meu primeiro artigo hoje à noite. E aí já vou prestar atenção em algumas coisas que você falou. Pessoal, mas eu queria agora tá aberto para perguntas, né? Então, quem levanta a mão, libera o áudio, aproveitem, tirem, ó. Ah, tá. Tem gente que bateu uma palminha. Aproveitem, né? Tirar dúvidas, de repente alguma coisa específica ou geral. Fiquem à vontade aí para levantar a mão. Ivanildo, primeiro. Ivanildo, depois Elazer. Ivanildo, por favor. Boa noite, Mauro. Boa Boa noite, noite. Ivanildo. Carbone. Boa noite, Ivanildo. Tudo bem? Tudo bem? Parabéns pela palestra. Muito Muito obrigado. bem. Parabéns você por estar aqui presente. Ok. Eu queria saber para entrar em contato contigo. Como faz? Você não deixou o telefone? Desculpa, você pode repetir, por favor? Para entrar em contato com você, o O seu número, o senhor, seu o telefone, senhor o pode, WhatsApp. o senhor pode falar com o Mauro mesmo, Você vai tá? O falar Mauro está. comigo, né? Ah, Daqui a tá. pouquinho eu vou explicar um pouquinho da grande oferta que a gente trouxe, porque eu primeiro queria tirar as dúvidas, mas aí vai entrar em contato comigo.
né? Eu vou, e aí eu passo o contato do Edson para poder estar aproveitando essa oportunidade. Vou fazer o seguinte. Não, não, ainda tem o Elazer. Eu quero tirar dúvidas para depois explicar o que que eu fiz com o Edson, né? Elazer, por favor. Bom, primeiro, né, boa noite para o meu amigo Carbone, né? Eu conheço o cara há muito tempo, gosto muito dele. É o seguinte, Carbone, você falou do Liquidin é muito caro. Eu estou colocando o artigo no Liquidin e custa Ah, R$ 20 por dia. São 5 dias, é o mínimo que eles colocam. Então, R$ 5 por dia, dá uma semana. Então, meus artigos têm 11 mil pessoas que visitam lá, né? bom, Não que tá bom, caro. Lazer. Se teve alguma mudança, francamente, eu não faço campanha de LinkedIn já tem algum tempo. Eu diria, acho que mais de um ano. Então, se teve algum barateamento, alguma coisa assim, eu não tô sabendo, mas eu vou pesquisar. Muito boa a sua informação. É porque eu acho, não Sabe acho o que é, muito. São Lazer? R$ 20 Às por dia, vezes, né? desculpa cortar. Às vezes depende muito do nicho de mercado, do assunto, da palavra-chave, entendeu? Por exemplo, no Google, numa campanha de Google tráfego pago, tem palavras que são caríssimas, no Meta também, né? Então, depende muito do nicho, tá? Às vezes uma coisa, depende da sua procura, do que é ranqueado na internet, tá? Então, eu não estou tirando a validade do que eu falei, nem do que você falou. Pode Sim, sim, ser uma sim. questão do nicho da palavra-chave ou do tipo de anúncio, são vários fatores que determinam o custo da campanha. Legal, Mas, Elazer. Rosana. Rosana e depois Carla. Olá, gente, boa Boa noite. noite. Oi, Boa noite, Rosana, muito obrigada pela sua apresentação. Oi. obrigado pela presença. Eu estava ouvindo você falar, embora eu já cheguei, já tinha começado, mas eu fiz um blog, eu queria fazer esse comentário. Eu fiz um blog pela HostGator Sim, e eu fiz um curso para fazer esse blog. Então, assim, o que que acontece? Aí tem muitos percalços no meio. A gente muitas vezes não consegue entender a linguagem, porque é uma linguagem muito ah, técnica, é uma linguagem muito, como é que eu vou falar? Uma linguagem de tecnologia mesmo. Eu cheguei a entendo. essa conclusão. E aí o que acontece? Eu não consegui colocar para rodar, eu fiquei meio frustrada e desisti. Eu queria voltar no curso para ver se eu tinha feito alguma coisa errada, mas não consegui. E aí eu resolvi tirar realmente do ar. E aí venceu como fala? A Dentro do HostGator, a gente tem que comprar o domínio e etc, Sim, né? Então, venceu e eu já acabei nem renovando porque eu realmente não quis. Então, me deu muito mais trabalho e eu fiquei muito mais frustrada do sim, que me deu resultado, entende? E eu entendi. demorei, Sabe, assim, sim. vou te falar que meses para montar o blog, En- porque era um assunto. Eu fiz isso que você falou, de botar o prompt lá no na IA e puxar e fazer e procurar foto e fazer. Ficou lindo, ficou bem Aham, bonito. Só que na hora funcional de realmente colocar para funcionar e ali, se eu começar a ver as pessoas visitarem e tudo mais, aham. ali não Veja, funcionou. eu entendo, né? É que assim, Ah, nós trabalhamos com isso, então por isso nós conseguimos aham, ter sim. foco na construção disso, né? Isso não é da noite para o dia. Falei para o Mauro que nós estamos com esse projeto há um ano, validando ele com vários clientes e alunos que eu tenho também, tá? Mas assim, todo mundo tem trabalho, você tem sua clínica, o outro tem trabalho CLT, o outro é palestrante, dá 2 palestras por dia. Quer dizer, é difícil a pessoa ter foco e tempo. Normalmente ela deixa de fazer isso à noite, né? É difícil ter foco e tempo para persistir no estudo. Porque assim, não é porque a gente tem experiência aqui que o artigo sai na primeira etapa, não. A gente passa o prompt, nós já temos prompts que foram lapidados por nós. Então, cada IA, por exemplo, cada cliente nosso tem uma conta Google com a gente. Então, tem uma IA assistente para cada cliente. A gente não mistura um cliente com o outro, porque senão a IA pira. Então, assim, mesmo com esse assistente configurado, com o prompt já definitivo, a gente ainda corrige. A gente lê o que ela escreveu, o artigo, para aprovar o artigo, e também tem as correções. Ó, você esqueceu disso, falta isso, olha, isso aqui não vai dar certo. Então, isso faz parte do processo. Eu entendo você, fazer o blog até qualquer um pode fazer realmente,
Eu espero que alguém consiga fazer sozinho. Eu consegui, eu estudei para isso e tal, mas eu tenho tempo porque eu sou focado nesse trabalho o tempo todo, né? Mas eu entendo. Para fazer dar resultado, é como eu te disse, não adianta um artigo que sem SEO. Não adianta um artigo se não tiver o contexto geral, se a imagem não for bacana, não for atrativa, interessante, o texto não for realmente um texto que, por exemplo, nossos textos, como eu te falei, o artigo tem que ser criado, hoje em dia, com a IA, não tem dúvida, porque ela vai fazer a pesquisa no Google e vai buscar o que está sendo buscado no país, na região dela, enfim, o que está em alta, né? É, a brincadeira não Edson, é tão simples assim. o que você está falando é o seguinte: muitas vezes vale um pequeno investimento para contratar a pessoa que sabe, né? E Sim. tempo é dinheiro, né? Elazé, quer completar? Depois é a Carla. Sim. Seguinte, veja bem, o pessoal está usando a IA, que eu uso a IA também, até tem um curso que eu ensino a pessoa a fazer um e-book usando IA. É o seguinte, a IA não é copiar e colar. Primeiro você tem que ter conhecimento, porque o IA ele exige, você tem que dar uma pergunta para o IA. E não sei assim, IA, faça um artigo para mim de comunicação. Não é assim que funciona. O IA é que fosse um amigo seu super inteligente e que você vai conversar com ele. Você fala assim, meu amigo, veja só, eu estou com um problema de fazer de comunicação. No entanto, essa comunicação será feita com o pessoal de nível supervisor. Não tem um grande conhecimento, sabe? Eu queria que desse uma informação que fosse importante para ele. Aí você conta uma história para ele. Agora, para você adicionar, você tem que ter conhecimento assim, olha, segundo a PC lá na universidade tal, Harvard, o cara tá falando tal coisa, é verdade, você tem que ter isso. Sem conhecimento não funciona. Você pode ver o meu artigo aqui, toda quinta-feira que eu faço, ele tem mais de 40 slides, tem um monte de material, não cai do nada. Então, IA não é copiar e colar. Não é fácil. Você tem que fazer pergunta, sem conhecimento. Depois você tem que pegar esse material, você tem que parafrasear. Que diabo é? Parafrasear é pegar tudo que a IA falou, que está coisa errada também, e reescrever o negócio. Aí ela falou que eu tenho 3 cursos universitários, só tenho 2. Quer dizer, ela inventa a história e fala coisa errada. Então, quando eu falo para a IA, para o Gemini do Google, faz a pergunta. E está errada aquela pergunta do Gemini. Aí eu vou do ChatGPT, que ele é mais grande. E que não deu errado, sabe o que eu faço? Eu faço a pergunta em inglês. Quando você faz a pergunta em inglês, é outro IA que vai responder. Aí você traduz o que ele bateu e entra de novo. Fala, olha, meu amigo, o que você Perfeito, falou foi uma José. informação assim. Fala, é verdade, sabe? O que você Perfeito. falou tem razão. Ele diz que ele está errado. E senhor, então, quer dizer, não é tão fácil para com IA. Não é Tá. tão. E outra, Obrigado, não é Elazé. só Obrigado. tem que ter conhecimento. Obrigado, obrigado. Carla, por favor. É, eu sou um tipo claro também assim dessa resistência em estar na rede, né? Inclusive já contratei profissional para fazer para mim, e aí chega uma hora que eu travo, e ele sempre falava isso do Google, né? E a sua fala de hoje assim foi muito esclarecedora para mim. E aí a minha pergunta seria nesse sentido, para mim que tenho essa tamanha resistência em estar vamos colocar aqui no Instagram. Seria um bom caminho eu começar por aí, pelo blog, com o Google, né, até para me dar uma coragem para eu ir lá para as redes, É como o Carla, Instagram, né? por exemplo. É Carla, né? É É, isso. Então, você é palestrante, Carla? Sim, tô amadurecendo. estou. Não. Eu também. Eu palestrei 3, 4 vezes só. E já estou há bastante tempo amadurecendo, né? A primeira vez foi com Mauro Moraes. Aí eu comecei com ele, né? Então, é assim, a gente não tem que ter timidez em dizer que está gatinhando, começando. É assim, faz parte do processo. Agora, eu te digo o seguinte: você tem clareza de onde você quer chegar? Que se você tiver clareza, que na verdade é o único caminho que é próspero, que realmente pode dar certo, é se você tiver clareza. Então, se você tem clareza que você quer estar naquele palco, se você se visualiza num palco grande, aqueles com mais de 1,80 m, então você deve começar a construir a sua estrutura online, profissional, com autoridade agora. Quanto antes você começar, melhor. Né? Porque, Aham. mas eu não dou palestra ainda, eu estou devagar, eu estou estudando. Mas eu repito, você sabe onde você quer chegar? Se você sabe se você tem convicção que você quer realmente isso, então o quanto antes você começar é o ideal. Tá? E como começar?
é justamente esse compacto que eu estou mostrando para vocês. Não é metade, nem uma parte aqui, outra ali. Porque esse é o compacto mínimo. É você ter uma página de apresentação que antigamente a gente tinha um portfólio, né? Era a pasta de portfólio. Então, É. a sua landing page é o seu portfólio. Hoje em dia, mais do que isso, é um palco para você. É o palco antes do palco, né? Primeiro você se apresenta na sua landing page e mostra a sua capacidade, os seus talentos, né? E agora você tem na sua mão aí, tem as redes sociais, então você deve aproveitar toda a parte do peixe, né? Você não vai jogar a cabeça do peixe, você faz um pirão. Então você não vai, você tem que aproveitar tudo. Então eu diria isso, eu não vou te dizer, não, começa com a landing page. Até porque, se você for contratar alguém para fazer uma landing page, ela vai custar mais, o investimento vai ser maior do que você falar com o Mauro Moraes e pegar esse pacote completo. Sabe por quê? Nós fizemos com a palestrante do Brasil, acho que foi 40% abaixo do valor do mercado de tabela, né, Mauro? Acho que Nossa, foi isso. foi Então, o que mais. acontece? Esse conjunto, esse funil que eu estou mostrando para vocês, eu vou dizer que ele fica até abaixo do que muitos orçamentos de uma landing page, né? Uhum. Mais ou menos isso, se eu esclareci a tua pergunta. E repito, a senhora está com clareza? A senhora sente lá o seu objetivo, onde quer chegar? É, não, e Tem que essa ter clareza. a analogia que você fez do palco, né? Que a É, gente usa do outro e o palco que a gente precisa construir e ter a visão clara do que a gente quer ter, foi assim sensacional. Obrigada pela sua fala. sim, sim. E vou te falar mais, eu vejo muitos palestrantes que, assim, são os níveis de palestrantes, né? Eu posso até dizer que eu sou um palestrante, mas eu sou um nível aqui pequenininho. É que eu não tenho tanto tempo, meu foco é mais aqui nesses trabalhos que eu faço com a agência. Mas a grande maioria que eu vejo, e muitos são conhecidos meus pelo meu network, são pessoas que não têm sequer uma landing page, uma página de vendas, um portfólio na bio das redes sociais. Então, isso eu fico assustado. E foi justamente isso que me chamou a atenção, e eu comentei com o Mauro, que é um cara que trabalha com 300, 400, não sei quantos aí, só na Palestrante do Brasil, deve ser centenas, né? E eu falei isso para ele, falei, cara, eu vou criar uma palestra, eu vou criar um produto, eu vou conscientizar esse pessoal, porque, poxa vida, eu acho que esse é o caminho, né? Para qualquer negócio. Você pode ser uma boleira que vende curso de bolo. Eu tenho clientes que trabalhavam em 3 empregos e hoje vivem de internet. Por quê? Porque vende curso de bolo. A pessoa fazia bolo para entrega, fazia docinhos para entregar de carro com o marido. Hoje não faz mais. Hoje ela vende curso para o mundo inteiro, para a Ah. Europa, Estados Unidos. Edson, estou Curso perguntando curso de para como falar mais. fazer. Edson, estou falando, pedindo para falar da parceria, mas vamos só ouvir o Elazer, aí eu falo da nossa parceria. Tá. Carla, olha que esse livro aqui, ó, que está prefaciado, sabe por quem? Por quem, Mauro? Por mim, Mauro Moraes. Ele tem 450 páginas. Ele vai parar em pé, entendeu? Esse livro, cara, você pode ter uma boa noção do que é ser palestrante, pensar na palestra, até chegar no palco e colocar a sua mensagem. Olha aqui, ó, tem esse livro aqui e está aqui aqui, então. E esse é um prazer aqui mostrar isso para você, meu amigo aqui, estimado Mauro Moraes, que fez um grande Obrigado, prefácio do Elazer. livro. Obrigado. Pessoal, na verdade eu queria mais perguntas, mas como tem uma palestrante que pediu para perguntar, é o seguinte: quem já está na palestrando há mais tempo sabe que eu fico de olho em parcerias para trazer para o grupo por uma condição mais em conta do mercado. Exemplo, o ano passado eu trouxe um profissional chamado Rodrigo, que é quem faz os slides de muitos palestrantes. E eu combinei com ele que ele dá um desconto, um valor. E aí tem gente que já fez slides com ele, sabe? E aí ele faz uma condição especial para palestrantes do Brasil. Então, quando eu conversei com o Edson, eu falei, Edson, só faça parceria se você aceitar. Então, vou falar números, tá? O Edson trouxe para mim que o mercado e ele cobra R$ 2.200 para fazer a landing page. Eu falei para ele, por esse valor, a gente nem começa a conversar. E aí, negociando, eu consegui um desconto de R$ 1.000. Então, É, hoje, o, foi. além de page, o processo todo é R$ 2.800, que é a landing page com blog Tá, e Edson. assim. Então, assim, só a landing page, 2.200 e eu consegui um desconto de R$ 1.000. Ou seja, hoje, para quem quiser fazer só a landing page,
é R$ 1.200. Lembrando que os 5 primeiros ainda ganham o chatbot. Só que a gente sugere realmente o combo completo. O combo Sim, completo é 2.800, porque é landing page mais o blog. E aí eu também consegui o desconto de R$ 1.000. Ou seja, hoje, isso. por R$ 1.800, tem landing page, blog e os 5 primeiros ainda tem o chatbot, que eu vou pedir para o Edson falar assim, só o chatbot hoje, quanto seria por mês? Existem algumas ferramentas no mercado, mas eu vou falar, se eu não me engano, a ManyChat custa R$ 170. Então, se Então, vezes 12, né, só aí é, já nem, está, nem, né? nem todo mundo está disposto a investir Tá, no então, chatbot, a né? minha ideia era falar de valores mais no final, mas como teve uma palestrante que perguntou, né? E aí, como que faz para ser os primeiros? Me manda no WhatsApp, eu quero, e aí eu vou compartilhar o contato do Edson. Os valores já passei. 1.800 completo, 1.200 só o landing page. Vale Isso. a pena sim. Essa questão de parcelar aí é diretamente com o Edson, né? E aí, com certeza, o Edson vai falar que sim, não vai perder venda, né, Edson? Não, não. A gente trabalha com parcelamento até em 12 vezes. Uma outra coisa que eu esqueci, está sendo gravado, é bom, é que qualquer um que entrar no projeto, eu vou dar uma hora gratuita, tá? De um atendimento, porque eu também sou consultor de negócio online. Então, para ouvir a pessoa, tentar melhorar a ideia dela, ajustar algumas coisas. Então, a gente está oferecendo isso também, uma hora gratuita, que às vezes estende um pouquinho mais, não tem problema, mas fica mais essa oferta para vocês, tá? Bom, eu queria continuar com perguntas, dúvidas, né? Pode perguntar sobre o conteúdo, que o conteúdo for muito bom, ou alguma. Jefferson, libera o áudio e pode perguntar. Olá, boa noite, parabéns aí pela palestra. Eu sou realmente old fashion aí. Eu tenho um blog já há anos, né? Eu entrei no LinkedIn em 2005 e o meu intuito lá era passar minha experiência de gestão, sobretudo na área de recursos humanos e liderança e progressão de carreira. E eu comecei ali já comecei a escrever no LinkedIn, e o LinkedIn só quase 5 anos depois é que me permitiu escrever newsletter, eu não entendi o porquê, mas eu já tinha e tenho ainda um blog com a página que foi até minha afilhada que montou. Né? E eu busco colocar conteúdos porque eu já escrevo, tenho alguns livros, artigos em outras plataformas e eu nunca me preocupei com essa questão aí de SEO, né? Eu sempre fiquei muito atido à perspectiva de introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu, eu percebi que os meus artigos, apesar de ter assunto muito denso profissionalmente, eles tinham poucas visitas. Mas isso daí não me importava, que na realidade eu queria deixar no espaço, eu não estava vivendo exatamente disso. E agora você, Carbone, me chamou a atenção para alguma coisa que, se não tiver o tal do CIO, que é uma coisa muito depois de eu ter começado a escrever artigos na internet, é que agora está explicando de maneira razoável o fato de eu escrever artigos e ter tão poucos views. Interessante que um dos artigos que eu escrevi no LinkedIn que teve mais atração chama-se Calços Fora, né? Ou portas em automático, né? Que é aquela frase que quem viaja de avião acaba ouvindo o comissário chamar essa frase portas em automáticos, que para quem não é piloto ou tripulante não entende a dimensão da complexidade que aquela frase carrega e, curiosamente, foi o artigo que mais impacto teve. Mas eu não estava falando nem de liderança nem de progressão de carreira. E a minha pergunta, ela vai o seguinte: se eu continuar sem essa primeira pergunta, se eu continuar sem essa preocupação de rodar meu artigo, eu não gosto de usar inteligência artificial para publicar o que eu conheço. Eu gosto de realmente colocar exatamente aquilo que eu conheço, né? Então, eu já vou Apesar te disso, responder. Se você me permite, já te respondo.
você preza pelo que você escreve, mas é óbvio. Eu falei de IA, porque o cliente meu não sabe nem escrever um artigo. Né? Não, a maioria não, 100%. Não tem tempo ou não sabe, não é da área, não é um copyright. Se você tem facilidade de escrever, por exemplo, o seu Lazier tem facilidade de escrever. Ele talvez não precise nem de IA. Agora você pega o seu arquivo e pede para a IA colocar um SEO nela. Então você fala assim, olha, eu preciso ranquear esse meu artigo no Google. Né? Me diga quais são os itens de SEO que eu devo configurar lá na tua ferramenta de construção do teu blog, de edição do teu blog, entendeu? É inevitável, porque senão você nunca vai ranquear, porque você não sabe fazer o SEO dentro do texto, do script, do artigo. E você, isso eu já tinha entendido, você acabou de corroborar. Eu também uso o Wix, né, para poder escrever esse meu blog. E a Então, segunda pergunta, o que eu para te tomar mostrei na tela aqui é justamente o Wix. Ele vai te É, mostrar o que está exato. errado. Pode pôr teu blog, acessa lá o SEO na hora do blog, nas configurações, que eu nem mostrei na tela aqui, e ele vai te apontar todos os erros que você tem. E você vai lá, Acabei de um a um. conhecer com você, que eu era simplesmente, eu escrevi o blog em Pois TXT, é. o texto, colocava ali dentro, catava uma figura na internet para Aham. publicar. E a segunda pergunta, para não tomar o tempo dos demais, é o seguinte: essa sua oferta de 1.200 para quem já tem essa página, que eu não queria abrir mão dessa minha página, que ela já tem muita história há alguns anos, tem mais de 150 Sim. artigos escritos lá. Ela pode ser importada ou teria que ser construído Olha, outro veja bem. pacote incluindo o blog? Não, deixa eu falar. O teu caso é um caso atípico, tá? Veja bem, eu só trabalho com o Wix. E nos meus negócios, como eu tenho muitas landing pages, mas dezenas, há anos, então eu uso a Builderall. A Builderall é uma ferramenta parruda, são 50 ferramentas, é uma plataforma já custosa, para você entrar hoje nela é R$ 2.000 para você entrar, fora a mensalidade de 300. Mas assim, ela é para profissional. Então tudo que eu faço lá dentro. Agora, para os meus alunos, eu sou professor, então eu tenho que dar praticidade, eu tenho que trabalhar numa coisa intuitiva. Né? Então, aí, na minha opinião, a melhor plataforma, mais intuitiva, rápida, prática, divertida de se mexer e que te ajuda é a Wix. Eu respeito a HostGator, a Hostinger, respeito todas elas, mas eu não conheço nada melhor para uma pessoa inexperiente do que a própria Wix. Eu tenho um curso de web designer que eu fiz na própria Wix, que eu vendo como construir páginas de landing page, de fazer campanha de anúncio. Agora eu vou até lançar uma versão agora com o blog, mas é tudo feito na Wix. Então, o teu caso é atípico, tá? De qualquer forma, você pode se explicar melhor com o Mauro, e na sequência, aliás, qualquer um de vocês que estão mandando mensagem aqui que eu estou vendo, que estão perguntando outros serviços, primeiro passe com o Mauro, tá? Veja com ele as dúvidas, e ele vai passar o meu contato, se for o caso, de passar o meu contato para outros assuntos, tá bom? Mas no seu caso, colega, a resposta é sim. Dá para ser adaptado, porque eu vou fazer na própria Wix. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar, analisar a tua situação lá dentro e vou te mostrar. Falar, nego, você está escrevendo o blog só para você, ninguém está vendo, né? Ou a tua página é feia, o teu design, enfim, eu vou te apontar todos os erros e se for para fazer algum serviço, a gente conversa, Sim, tá? às vezes tem casos e casos. Por exemplo, né, a gente É, era perguntando no chat se daria para fazer um complemento de serviço. Aí é questão de fazer uma reunião individual. sim. Elazer, você quer completar alguma coisa, Elazer? Então é o seguinte, você disse que é a pessoa que faz os slides. Eu daria uma sugestão. Eu tenho um curso de slide com mais que mil e tantas figuras lá. É grande esse vídeo, muito grande, é um curso. E é barato, está no online, lá no meu vídeo. Vai lá no meu site e veja o curso. Tente ver, talvez você consiga um resultado que eu acredito que vai ter resultado e pode começar assim, por exemplo. Tem slide pra Perfeito, caramba. perfeito. É Pessoal, só isso. eu vou sugerir o seguinte: tem três pessoas que já responderam eu quero, né? Então, os cinco primeiros que fecharem depois vão ganhar um chatbot. Então, é, ficou com alguma dúvida? Entre em contato comigo, porque vai agendar uma reunião com o Edson para ver caso a caso. O que eu consegui aqui foi um desconto de R$ 1.000, né? Ou para fechar o pacote, ou a landing page, mas eu acredito que aí é casos a casos, e aí vai
conversando comigo, mesmo para você que está assistindo na gravação, né? Entre em contato comigo, eu compartilho o contato do Edson para fazer as reuniões individuais, né? E É aí isso aí. Nós já temos a Miriam Luz, que está aí online conosco, não estou vendo o vídeo dela, mas ela já é cliente e aluna aqui também. Já tô está dentro. passando, tô Então passando já está aqui. de convidada aí. Bom, para a gente finalizar esse primeiro bloco, alguma pergunta para o Edson, que aí depois a gente vai fazer a parte de network. Estou já aproveitando e respondendo o pessoal aqui. Mais alguém para pergunta? Senão a gente vai. Eu não Então, estou respondendo as mensagens, tá? Estou deixando com o Mauro aí. não, então, sim. Pessoal, então, quero agradecer o Edson. Edson trouxe um conteúdo fantástico, né? Tenho certeza que, né, vai ajudar muita gente. Semana passada, tem um palestrante do nosso grupo que mandou a landing page que ele fez para que eu avaliasse. E realmente, uma landing page, assim como o Edson Carbone, faz toda uma diferença para uma apresentação, né? Porque ali você tem todas aquelas ferramentas que o Edson passou. Obrigado, Edson. Mas fique aqui. A gente vai fazer agora um momento de network. Tá bom. Eu vou seguir aqui a minha ordem. Se por acaso alguém tiver com problema de horário, levanta a mão que eu ponho na frente para poder se apresentar. Qual é a ideia? No máximo 2 minutos, se puder ser 1 minuto, melhor ainda. Por quê? É aquela apresentação de elevador, né? Um pitch de vendas, falando o nome, de onde fala, qual o tema que palestra, e aí pode completar com mais alguma observação. Eu vou começar aqui. Carla, quero começar com você hoje. Vamos lá, Carla, fique à vontade, libera o áudio. Se alguém tiver com problemas de tempo, levanta a mão que eu vou passando na frente. Por favor, Carla. Obrigada, Mauro. Eu sou Carla Medrado, estou aqui em Vitória da Conquista, interior da Bahia. Eu sou psicóloga, terapeuta familiar, palestrante. Eu falo normalmente sobre temas ligados à saúde mental, né? Tenho falado muito sobre ansiedade, sobre como a gente deve lidar com isso. Falo de outros temas também ligados à área da saúde mental. Trabalho muito como eu faço terapia familiar, né, eu atendo casal, atendo família, indivíduos, mas tenho um trabalho muito voltado com mulheres também. E estou coordenando também o projeto de um livro em coautoria para mulheres, né? Caso alguém tenha interesse, pode me chamar no privado, que eu explico melhor sobre isso. E atuo também como mediadora. Então, mediadora judicial. São várias funções, mas sempre aí voltada e ligada para a área da saúde emocional e mental. Legal, Carla. Antes de passar para o próximo, eu queria fazer um convite, né, para todos vocês. Nosso próximo encontro de network vai ser presencial em São Paulo, dia 2 de maio, onde eu, o Elazer e a Juliana, que está aqui, nós temos as nossas palestras. Todos vocês são meus convidados. A Rosana já confirmou presença, né? O Felipe já também confirmou presença, e alguns de vocês, o Barreta também já confirmou presença. Então, depois me chame no privado para quem mora, né, São Paulo ou região. Eu sei que tem gente muito longe aqui, mas vai ser ali um momento de networking presencial. Vamos lá, Felipe Alcântara, por favor, libera o áudio e se apresente. Obrigado, Mauro. Boa noite a todos. Obrigado, Edson. Fiquei com muitas dúvidas e, Edson, já tenho seu contato aqui, viu? Quero conversar com você. Eu estou num momento bem peculiar aqui eu já tenho 2 landing pages, enfim, mas aqui não é um momento mais para isso. Gente, eu tenho 30 anos como executivo, né? E durante de 1 ano e meio para cá eu resolvi dar uma guinada na minha carreira, fazer algo que me deixava mais feliz, de propósito. Então hoje eu atendo empresas como consultor, atendo líderes executivos como mentor. Eu criei um framework, tá? Eu estudei, minha carreira foi toda na área comercial, mas eu sou formado em engenharia, estudei finanças, estudei gestão, e estudei gestão no sentido mais amplo de gestão, e estudei também sistemas e métodos de gestão, metodologias de gestão. Então, eu criei um framework que conecta a escala comercial de um negócio,
né? Então, crescer vendas, então fazendo go-to-market, estruturando toda a área comercial para crescer venda sendo lucrativo. Isso é a primeira coisa importante numa empresa. Crescer venda com lucratividade, né? E esse framework conecta todos os stakeholders de um negócio, porque não adianta só crescer vendas e lucratividade se você não é rentável para os sócios. Existe uma diferença que pouca gente domina, que é de lucratividade para rentabilidade. Lucratividade, receita e lucro, não sabe quanto de dinheiro tem investido no negócio, seja ativo não circulante, máquinas, equipamentos, tudo que é ativo imobilizado que a empresa precisa para produzir seu produto ou serviço, ou necessidade de capital de giro, que é uma grande casca de banana no crescimento de empresas. Então, eu conecto com rentabilidade, conecto com liderança de alto nível, então preparo líderes para ser gerentes, para serem líderes, para terem os melhores em seus times. Então, engajados, conectados com cultura, com propósito, né, satisfeitos, reconhecidos e felizes, e clientes, jornada do cliente. Então, eu conecto tudo isso, ensino, então, implanto o framework em empresas, como consultoria, e ensino líderes que querem ter essa visão, eu chamo isso de visão de CEO, para performarem melhor, para crescerem em suas carreiras. E é isso que eu trato nas minhas palestras, tá? A palestra acabou surgindo naturalmente, eu não faço esforço de vinda direto para a palestra hoje, mas vou dar uma na sexta-feira para um time comercial, depois de amanhã fui convidado, então é uma esteira de produtos que está interligada, é isso que eu faço, esse é o produto que eu falo com muita paixão, adoro. Então, quem quiser aqui está convidado, me chama, manda uma mensagem, porque discutir sobre esse assunto é um prazer. Obrigado, Felipe. E tá no próximo livro da Palestrando Brasil, A Arte de Vencer. Jefferson, aproveita o áudio ligado. Um minutinho, Jefferson. Ok, boa noite a todos. Eu estou com um problema aqui de iluminação. Então, eu sou palestrante já há algum tempo na área de aviação e na área de liderança e formação de carreira, que foi, vamos dizer assim, o carro-chefe, né, da minha carreira. Eu formei mais de 400 pessoas diferentes, mais de 120 pilotos passaram pela minha instrução, isso ao longo da carreira, enfim. Mas agora eu estou focando no grande desafio que, para mim, vai quebrar muitas empresas no Brasil, que é a atualização da NR01, porque muitas médias e pequenas empresas não terão condições de abraçar e colocar em prática todas as caríssimas demandas que tanto a NR01 como a NR17 elas estão trazendo em caráter impositivo, né? Então, a minha palestra ela é para gerenciar conflitos entre a gestão de recursos ocupacionais, cujo principal ator vai ser o técnico de segurança de trabalho que tem uma formação técnica. E a lei, a NR01, impõe que esse plano de ação do PGR ele tenha prevalência sobre os planos de ação do financeiro, do RH, do logístico, do jurídico, cujos setores os líderes são formados em terceiro grau. Porque eu já passei por isso, porque eu fui gestor do Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos na Base Aérea do Recife, onde eu recebi auditorias do antigo DAC, Departamento de Aviação Civil, que hoje é a ANAC, e também, por ser aeroporto internacional, nós recebíamos visitas técnicas da ICAO, porque os caminhões de bombeiros que naquela época atendiam aviões internacionais, eles eram da Base Aérea do Recife, daí eu, como um dos gestores desse programa, nós éramos convidados a aceitar essas visitas. Então, com a experiência que eu já tive por passar por auditorias, não só aqui, e na Base Aérea de Brasília também, quando eu acumulei a função de ser um dos pilotos do presidente Collor, eu pretendo passar para quem me contratar o que é o dia a dia real, pé no chão, de um TST ter que obedecer uma lei e as empresas, por intermédio de suas lideranças setoriais, não aceitarem ou serem renitentes ou resistentes. Na última palestra, curso que teve aí do Ministério Público do Trabalho,
a líder do curso deixou claro que se um auditor chegar numa empresa, a empresa apresentar o tal do PGR, que é o Programa de Gestão de Riscos Ocupacionais, e o auditor constatar que ali só está no papel, ou muito daquilo que está no papel não é factível, tanto o dono da empresa como o TST, de pronto poderão ser reclamados como réus junto ao Tribunal do Trabalho. Então, eu pretendo, por intermédio dessas palestras, né, procurar livrar as empresas e os coitados dos TSTs, né, porque normalmente quem tem terceiro grau não gosta de ser gerenciado por quem tem nível técnico, isso é até ontológico, né? Mas eu apresento argumentações práticas que eu vivenciei, tive problemas, para poder ajudá-los. Então, a minha proposta hoje, eu foco apenas em gestão de conflitos. Eu não sou nem psicólogo, nem ergonomista, tampouco médico de trabalho ou engenheiro de trabalho, que são os 4 principais profissionais que elaboram todo esse programa. Eu sou aquele gestor que vai pegar esse programa e vai mostrar quais foram as dificuldades, sustos e puxões de orelhas que eu tive ao longo de auditorias. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Posso só fazer um comentário, Mauro? Me perdoe. Vai É lá. porque é uma área que me interessa também. Eu estou como implementadora de NR1, né? E aí ele está falando, trazendo uma coisa muito importante aí desse conflito entre o técnico e a liderança, né? Porque é algo que está sendo imposto e, de fato, para o técnico é um lugar muito delicado, não é isso, Jefferson? Se você vai estar trabalhando então com as palestras para mediar esses conflitos entre o técnico de segurança que tem que impor a norma e as lideranças. Foi isso que eu entendi, né? Porque quem vai ser reclamado como réu e falsidade ideológica não é o engenheiro, não é o financeiro, não é o contabilista, é o coitado do TST e do dono da empresa, que vão ser ato contínuo. Isso é um direito do auditor, por ocasião da auditoria, pela auditoria, reclamá-los como réu. E aí já tem que ingressar com argumentações junto à defesa. Isso foi dito por uma auditora do Ministério Público do Trabalho em palestra. Eu não estou inventando. Né? E eu já sabia que isso iria acontecer, que eu passei por isso. Né? Eu era um tenente, precisava gerenciar um programa que é complexo, que mexe com sinistro de acidente de avião, e chegava lá, todos os chefes de setores ou eram capitães ou eram majores, então ele não liberava pessoa, não liberava recursos, não liberava treinamento, e eu, ok. Na hora que vinha a auditoria, o que eu fazia? Como é que eu escapava? Olha, na data tal, por intermédio do documento tal, eu solicitei isso, não foi atendido, aí eu ficava livre. Perfeito. Entendeu? E vamos continuar. Mas que eles já vinham. Amália, libera o áudio, Amália. Você levantou a mão? É complemento? Pode falar. Boa noite, Boa noite. pessoal. Só também entrando aí nesse assunto, que é um assunto polêmico da NR1, eu acho que o que vai fazer o diferencial aí também vai ser o programa contínuo, né? O Jefferson trouxe aí o assunto, realmente só fazer aquele gerenciamento ali dos riscos, né, dos riscos psicossociais, levantar os problemas. Só isso aí não é suficiente. O que vai dar essa garantia que a empresa não vai ser multada é que a empresa está trabalhando num programa contínuo. Então, aí eu venho falar do meu trabalho também, né? Que eu criei um método que chama o método CRER, e até então eu só trabalhava com famílias, porque o método CRER é um método para melhorar o relacionamento humano, né? Então, eu trabalhava esse método dentro das famílias para harmonizar o relacionamento familiar. E com a chegada, então, também dessa. Na verdade, a NR1 há mais de 50 anos, há uns 50 anos ela já existe, né? Só que agora as Com outro empresas. nome. Oi? Com outros nomes. Isso, só que aí agora a diferença é que a empresa que não cumprir corre o risco de ser multada. E aí, então, eu ampliei o meu método para resolver essa falta de bem-estar que existe nas famílias e escolas que eu já trabalhava, também estou ampliando para o corporativo. Então, com isso, eu transformo a forma como as pessoas se relacionam
e impulsiona aí o florescer humano, para que elas possam ter um bem-estar melhor. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado, Amália. Juliana Aranda, libera o áudio, se apresenta, por favor. Boa noite, muito boa palestra, muito boa conexão com vocês aqui. Eu sou Juliana Aranda, eu sou empresária e há 3 anos eu me descobri como palestrante também, 3, 4 anos, inclusive palestrante também internacional. Eu falo muito sobre empreendedorismo, sou mentora, sou coautora, também coordeno uma obra que chama Mulheres na Sustentabilidade, onde nós lançamos os nossos livros em São Paulo, na Câmara dos Vereadores, e no Louvre, em Paris. Estou coordenando a segunda edição agora. Estou com um projeto bem grande agora aqui em Campo Grande, sou do Mato Grosso do Sul. Sou uma das coordenadoras da ONU aqui. Vamos ter um evento bem grande na Câmara dos Vereadores e falo sobre um tema que chama Wuling. Wuling é o bullying de mulher para mulher. O Wuling é a junção de 2 palavras, o woman e bullying. Falo sobre esse tema e também, há 3 anos, me descobri como terapeuta. A gente não fala muito de terapeuta, a gente não fala terapeutês, porque eu trabalho muito a questão do indivíduo, a gente fala muito da saúde mental. Então, sou uma das professoras do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido, sou uma das 16 professoras do Brasil e do mundo, formando outros terapeutas para trabalhar com a energia quântica. Então, antes eu tinha muito receio de entrar no palco, eu tinha medo, a minha mão ficava gelada. Hoje eu posso falar para 1000 pessoas que o meu coração não dispara. Então, hoje eu trabalho muito essa questão nas terapias, atendo muita questão de ansiedade, crise do pânico, medo de subir no avião, medo de falar em público, destrave de prosperidade. E tenho cada vez mais ampliado. Vou formar 50 terapeutas agora, no mês de abril, e vou formar 500 terapeutas até dezembro. E as terapias, elas são para você aplicar em você mesmo, primeiramente, e caso você queira também aplicar em terceiros, aplicar em animaizinhos que está doente, aplicar no seu filho, aplicar para poder melhorar a questão de quem usa droga, quem tem problema com outras questões. É uma terapia maravilhosa que ajuda realmente a sair da dor e do desbloqueio. Essa sou eu, Juliana Aranda, é uma honra estar aqui sempre com vocês, espero vocês no dia 2. Vou falar sobre destravar, como você destrava, como você encontra também outros perfis psicológicos. Eu sou um pouquinho generalista, falo um pouquinho de cada, porque eu sou empresária há 32 anos. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Quero ver o Carlos, meu convidado aqui. Carlos, bem-vindo a Palestrantes do Brasil. Quem sabe em breve estará com a gente aqui. Mas se apresente, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Mauro, pelo convite. É uma surpresa estar aqui, né? E pelo convite, mas que bom. Meu nome é Carlos Fernandos, eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, apesar de ser natural do Rio de Janeiro. Sou veterano das Forças Armadas desde início de fevereiro, quando virei a chave e entrei na área do empreendedorismo, né? Estou com recursos humanos, na área de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento era algo que eu já fazia desde antes, quando eu estava nas Forças Armadas, né? Tanto dentro quanto fora. Palestras também eu já dava, inclusive eu estava conversando com um amigo hoje para dar uma palestra sobre educação financeira em junho. Então eu abordo esses temas, educação financeira, liderança também, que já trabalhei muito tempo com isso, e estou aqui para somar e agradeço mais uma vez o convite para participar aqui. Muito obrigado e todos, estou ouvindo todos aqui, estou aprendendo muito aqui, inclusive. Obrigado, Carlos. Obrigado por estar presente aqui. Um outro convidado aqui, Boutros, né? Boutros, libera o áudio aí, se apresenta. Boa noite. Obrigado, Mauro, pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. O meu nome é Boutros Bichara. Eu nasci no Egito, onde eu vivi meus primeiros 22 anos. Me formei engenheiro,
E aí eu não via futuro para mim lá, por causa de questões de ordem políticas e religiosas. Eu sou cristão, um país muçulmano, e eu me mudei para o Brasil, né? E eu estou aqui há 58 anos, ou seja, eu completei 80 anos o ano passado. E eu trabalhei, eu tenho formação de engenheiro e eu trabalhei em multinacionais em 4 continentes, galguei os degraus até chegar a diretor. Estive durante essa minha carreira dentro de multinacionais, eu estive em países de certos desafios, e onde não somente tinha que encarar desafios costumeiros de gestão e técnicos, mas também desafios como guerras civis, terremotos e outras situações que exigiram de mim decisões de última hora, em circunstâncias não previstas. Eu também, depois disso, eu galguei, eu estive no caminho do empresariado, sociedade e consultoria. Passei por divórcios, relacionamento difícil com o filho, falência. Eu estive na depressão durante muito tempo. Eu tenho um desafio auditivo, mas nada me para. E as minhas palestras são principalmente sobre resiliência, persistência. Eu não desisto. Eu vou me aposentar o dia que ele me aposentar. E eu tenho um método que eu denomino chama, mas eu vou deixar isso para outra hora, né? E então as minhas palestras são principalmente voltadas para dar a injeção que precisa, porque eu me autossabotei, como todo mundo se autossabota. A gente faz isso sem perceber, e eu achava que isso era coisa normal da vida, mas eu fui atrás para entender o que estava acontecendo, e somente em 2023 que eu finalmente entendi por que nós, seres humanos, nós autossabotamos. Mas, como eu falei, vou deixar isso para outra vez. Boutros, Foi um prazer. Obrigado, Mauro. muito obrigado, viu? Muito legal saber sua história. A gente já se encontrou no evento. Vamos nos encontrar em outros eventos. Dia 2 de maio, eu te espero lá para a gente poder trocar figurinha. Tem mais 2 pessoas aqui. Mais um convidado, Luiz Aparecido Barreta. E depois eu passo para o Elazer Barbosa. Barreta, libera o áudio. 1 minutinho para você se apresentar. Só liberar. Vou fazer o seguinte, vou colocar aí Lazer. Lazer, ele acabou. Liberou. Liberou o áudio, Luiz. Sim, Você pode falar, se apresenta. Pode falar. bom, para quem não me conhece, né, eu sou engenheiro de formação, pós-graduado em segurança do trabalho. Agradeço muito sempre essas oportunidades de estar trocando figurinha com vocês aí. E achei muito interessante que tem gente falando da minha área aí, né? E eu já estou nessa área de segurança do trabalho há 50 anos. E em termos de palestras, eu fiz palestra desde a época que era o Flipchart. Você que é novo, conhece o Flipchart?
Conheço. Então, eu fiz palestra desde a época do Flipchart, que depois passou para os slides, o famoso projetor de carrossel, né? Aí depois entrou aí a parte de informática e mudou tudo. Mas é muito bom a gente poder estar falando disso, né? E eu abracei essa área como uma área extremamente importante para a nossa vida em geral e praticamente passei a minha vida inteira dentro de indústria, né? Passei 45 anos praticamente dentro das indústrias e depois passei uma boa parte do meu tempo prestando serviços. E nessa de prestar serviços, na realidade, na área de palestras, eu passei minha vida inteira fazendo palestra, mas não com cunho financeiro, né? Então, hoje, a minha ideia é realmente aproveitar cada vez mais a oportunidade de ser convidado como palestrante para essa bagagem toda que eu tenho aí de 50 anos na área, né? E essas novidades todas que estão surgindo aí da NR1, eu tenho alguns comentários que, no momento, me abstenho de fazê-los, mas é extremamente interessante essas mudanças que estão ocorrendo, mas a minha preocupação é o seguinte: as mudanças são extremamente importantes, mas quem irá cumpri-las é que eu fico lá com as minhas dúvidas. Mas, em todos os casos, estamos aí para trocar figurinhas. Com certeza. Muito Obrigado, obrigado. Barreta. E espero que você possa estar lá com a gente dia 2 de maio. Obrigado, Barreta. Elazer Barbosa, um minutinho, seu presente. Quem eu sou? Meu nome é Lázaro Barbosa, moro em São Paulo, tenho atuado por mais de 20 anos na área de treinamento e consultoria organizacional. Sou economista pela PUC Campinas, tenho pós na GV, sou uma empresa aqui em São Paulo, sou praticante de PNL, professor de neurolinguística, né? Sou gerente de um fórum de Excel que vale para o Estado do Brasil, porque o Excel é feito na língua do país, aí então em português, Brasil e Portugal. Então, o que eu faço? Eu ministro treinamento sobre resiliência e comunicação. Porque nós temos aqui o Bolt, né, falou de resiliência. Essa é a minha especialização. Tem até livro a respeito aqui para você, Bolt, né? Bom, e outra coisa. Escrevi 12 cursos de consultoria administrativa. Curso eu pratiquei no Bradesco, grandes empresas lá. Publiquei mais de 125 vídeos do YouTube, publiquei mais de 400 artigos e mais de 8 mil seguidores. E tem esses livros todos que eu publiquei, né? Isso aqui é um, né? Isso aqui é outro. Esse aqui que eu já comentei, né? Esse aqui, esse aqui é pesado, é 1 quilo. Né? Mostra sim. É pesado pra caramba. Aí. Aqui eu tenho 700 páginas de abo do livro aqui, ó. É o das palavras, é o dicionário aqui, né? Bom, então é o seguinte, o que que eu faço? O que que eu ajudo? As pessoas que precisam de ajuda, mas cada um ajuda alguém como não pode. Como é que eu faço para ajudar? As pessoas têm problema de comunicação, que é a minha área de atuação. Todos os meus vídeos, meus trabalhos, é tudo comunicação. Tem até, olha, eu tenho curso de PowerPoint para palestrante, um livro para o consultor, da palestrante. Então, tudo é comunicação. E uso o PNL, que eu sou formado em PNL. Então, a PNL para esse trabalho. Isso é para falar muito, só tipo... Legal, obrigado, Elazer, obrigado. Fábio Carbone, você gostaria de falar? Não sei se ele vai querer liberar o áudio. Fábio. Só o seguinte. Fala. Fala para a Juliana o seguinte. Juliana, eu vou publicar amanhã um artigo que tem lá tem umas 50 fotografias lá, que é sobre o medo. Se você tiver interesse de ver o artigo, entre em contato comigo que eu mando para você o artigo aqui, ó. Olha, aqui, ó, que sou eu. Você vai colocar. Coloca no grupo, ela vai ler. Eu vou finalizar, mas depois que eu passar a palavra para o Edson. Edson, fique à vontade. Considerações finais, Edson. Libera o áudio. Aí. Eu incentivo todo mundo a se dedicar ao digital, né? Que é um leão correndo atrás da gente, porque a cada dia é uma novidade, né? E agora estamos na era do IA, ninguém mais vive sem isso. Eu comecei há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu tinha um Motorola, que era um tijolo. E, aliás, eu tinha um BIP, não tinha nem Motorola na época, não tinha celular. Mas já existia site. E eu fiz o meu primeiro site porque eu contratava uma empresa para fazer, para profissionais,
e nunca ficava do meu jeito. Acho que é ali que eu descobri que eu era designer, porque um dia eu falei assim, eu vou estudar. Aí eu estudei e fiz o meu site, naquela época, 20 anos atrás, para minha empresa. E eu nunca mais parei. Hoje eu trabalho só com isso, sou professor, sou consultor de negócios online, tenho cursos online também, e acabei entrando nessa área. Então, eu incentivo todo mundo, sim, principalmente estudar IA, que é fundamental para todos nós. Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço imensamente o convite seu, Mauro Moraes, e da Palestrante do Brasil, e estarei aqui sempre que precisar, estarei à disposição. Forte Obrigado. abraço a E todos. Lazer, Carbono é o seguinte, olha, o importante, a IA não vai tomar o seu emprego. Quem Não, vai tomar o seu emprego é o seu amigo, que está ali ao lado de você, tem mais IA do que você. não, a IA, perfeito. a IA eu subo em cima dela e domo, vamos domar a IA. Tá, então, para finalizar, deixa eu me apresentar. Sou Mauro Moraes, CEO da Palestrando Brasil, onde nós temos o objetivo de dar autoridade e divulgar os palestrantes, trazendo muito conhecimento, reuniões como essa aqui. Se você se interessou, né, quer o contato do Edson, entre em contato comigo, que eu vou fazer essa ponte, vai fazer uma reunião com o Edson, e de repente vai aumentar a sua autoridade através de uma landing page. Uma boa noite a todos e gratidão por vocês terem aí reservado esses minutos de qualidade. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa Tchau, galera. noite.